e a gente continua falando sobre a CPI do MST, mas agora o foco vai ser em depoimentos dados por ex-integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra nas últimas horas. Assentado de uma fazenda de Goiás, Joviniano José Rodrigues afirmou à comissão que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, morre de medo do MST. Vamos acompanhar. Mas o INCRA não podia fazer nada porque o INCRA morria de medo dessa organização. Até hoje o INCRA morre de medo. Até hoje. O MST, hoje, eles perderam a força depois dessa denúncia minha. Porque pode perguntar aos senhores mesmo, o Valdir Miserópolis responde processo. Até uns 3 anos atrás ainda respondia o processo em liberdade. Ele diz assim, nós temos 10 inimigos no Brasil. 10. Que traiu nós. O número 1 é Joviniano. O número 1 é Joviniano, porque nunca ninguém fez com nós na justiça o que ele fez. Porque eu arrolei quase 40, ou foi 50, eu não tenho aqui, mas está nos autos aí. Arrolei por nome, porque eles não têm CNPJ, eles não gostam de transparência, eles não gostam que a coisa funcione clara. Então não bota nome, não bota CNPJ, então eu arrolei por nome no CPF. Foi assim na Polícia Federal que eu fiz, entendi, quando fui chamado. Joviniano, parabéns. Parabéns pela coragem de arrolar por nomes os membros do MST, incomodando essa organização que não tem, de fato, como ele falou, isso é conteúdo dos nossos comentários há décadas. Não tem CNPJ, quer dizer, não tem quem se responsabilize por todo o movimento. É algo assim um tanto etéreo. Tem líder, mas não tem a corporação, o movimento, a institucionalidade, né? Então, assim, é um amontoado de pessoas aí. Elas têm demandas, etc. Agora, na hora de responsabilização e punição, não dá. É um movimento social, no máximo alguém cometeu algum deslize. Você nunca pode falar contra o movimento todo, senão vem uma patrulhada de tudo quanto é lado. E tá aí o Joviniano, cidadão brasileiro, homem simples e direto na sua fala, né, Graeb? Mostrando como é que funciona por dentro o processo, inclusive, de intimidação, porque se o INCRA tem medo, é porque o MST pode fazer o que sempre fez, né? Invasão de propriedade, etc. Pisotear plantinhas que estão sendo utilizadas em estudo científico da Embrapa, né? Como fez outro dia isso de novo, né? Vive ameaçando, a gente vai entrar assim em instituto de pesquisa e tal. Olha, eu acho que a CPI do MST está surpreendendo num bom sentido. Ela está levando gente lá para falar de uma maneira que não havia acontecido, já não é a primeira CPI sobre MST que a gente tem no Brasil. É a terceira, se eu não me engano, não é isso, Felipe? Acho que é a terceira investigação que o Congresso tenta fazer. Essa aí está conseguindo pôr o dedo em feridas do movimento, do MST, esse bicho que não tem existência jurídica nenhuma, óbvio que por esperteza, para não poder ser responsabilizado por nada mesmo, né? Tá pondo o dedo nas feridas do MST e tá pondo o dedo nas feridas de quem por décadas alimentou aquilo que eu já chamei aqui de cão bravo, que é o MST, né? Alimentou esse cão bravo e soltou ele da coleira quando convém, quando foi conveniente. E aí eu tô falando de PT e seus braços auxiliares aí, né? Então, é uma boa surpresa para mim, até agora, essa CPMI do MST, sobretudo por depoimentos como esse aí, do Joviniano, os de ontem, que eu acabei de mencionar aqui, a gente vai mostrar. Né? Dar voz a essas pessoas simples, humildes, trabalhadoras, que conhecem por dentro o movimento, que sofreram as consequências por dizer aquilo que estava errado no movimento, isso é extraordinário. São essas pessoas que precisam vir a público porque elas causam um bug, né? Que é a gíria na cabeça daquelas pessoas que são manipuladas pela propaganda petista, pela propaganda do próprio MST, que fica aí comovendo um monte de mentes de pessoas mais jovens,
para fingir que são pessoas santinhas, só querem o bem do mundo, só querem a distribuição de terra, etc. Agora, olha como atuam em relação àqueles que apontam os seus males. Nessa hora é que se vê o caráter de determinadas pessoas. Então, o sujeito que se comove porque acha que é o movimento representativo dos pobres contra as elites malvadas, como é que ele pensa, Graeb, quando vê depoimentos de pessoas de origem pobre que foram tratadas dessa maneira, muitas vezes perversa, por um movimento como esse? Opressiva, né? Será que opressiva, exatamente. Será que não despertam? Será que não acordam? Ou será que elas não vão ficar sabendo? Aqui a gente faz o trabalho para que fiquem. Agora, tem muita gente aí que, quando aparece esse tipo de cidadão simples para apontar a sujeira, esconde, não quer falar. Eu lembro um caso muito emblemático disso, que eu estou tentando aqui trazer para o fundo, para a questão de princípio, que foi o caso do zelador do triplex do Guarujá. Um homem preto e pobre. E cadê o petismo defensor dos pretos e pobres naquele momento? Você teve o zelador do triplex do Guarujá dizendo que o apartamento, a cobertura, sempre foi tratada como sendo de Lula e Marisa Letícia. Não estou falando aqui sobre decisão judicial, sobre nada. Estou falando sobre o depoimento que o zelador do prédio deu. Depoimento que está disponível em vídeo. Se emocionou, se exaltou em determinado momento, teve determinado momento que então o juiz Sérgio Moro teve até de contê-lo, etc., pela indignação que ele estava ficando com o advogado Cristiano Zanin, hoje ministro do Supremo. E cadê o discurso, né? A defesa dos pretos e pobres? Ah, não, nós defendemos todos, mas esse nós não podemos concordar, nós não podemos. Não, mas essa que sofreu aí nas mãos do MST, não podemos, etc. Quer dizer, defende um corpo etéreo abstrato, né? Mas não pessoas de carne e osso. E defende desde que reze pela cartilha. Seja cartilha petista, seja cartilha de esquerda, seja passando pano, fazendo vista grossa para a sujeira do líder. Essa que é a realidade. Se não faz isso, é fritado, é atropelado aqui no sentido metafórico. Então vamos ao próximo depoimento. Chegaram por volta de 8 horas da noite, quebrando a minha barraca de machado e foice comigo e minha neném lá dentro. Aí eles arrebentaram a porta e foram até no quarto onde eu estava com a minha bebê. E puxaram ela de mim, que arrancou o couro, me passando entre o berço e o esteio, porque a nossa casa era de capim. Aí eles me bateram lá, me deram cada safanão, que eu tenho problema na coluna até hoje. Eu não sei como que eu não fui para a cadeira de roda. Isso é muito constrangedor, é muito humilhante. É muito humilhante. Tiraram a minha filha dos meus braços, levaram não sei para onde. Aí o que aconteceu, doutor? Pegaram as minhas coisas, quebraram todas. Quebraram o berço da minha filha, quebraram tudo. Meu fogão ficou em estado péssimo. E nós fomos para lá. Eles falam que não tem arma, doutor, mas tem. Eles tinham armas poderosas que a polícia tem, eles têm também. Noêmia dos Santos, senhoras e senhores, é isso aí. Ela é assentada, né, de uma fazenda de Goiás, fazendo essas denúncias. É uma mulher simples. Cadê a esquerda lulista, suposta defensora, autoproclamada defensora das mulheres, para defender Noêmia dos Santos? Se não reza pela cartilha, não tem feminismo, não. Pelo contrário, você tem ataque, você tem fritura, você tem tentativa de assassinato de reputação, fora esses atos perversos. Ela está falando ali de quebrar equipamentos dela, de partir para cima, em termos corporais, inclusive, da família dela, se emociona, se comove. Você vê que é um testemunho de quem realmente presenciou uma intimidação. É tudo muito grave. É isso.
Veja, esses depoimentos são de hoje, não são os primeiros desse tipo que estão acontecendo nessa CPI. Já no comecinho, teve outras histórias, né, de pessoas que não podiam comprar alimentos fora do acampamento, que eram submetidas a uma coisa muito parecida com aquela que gente que é escravizada em fazenda acaba relatando, né, quando é resgatada. Eu entrei aqui para trabalhar, eu tinha que comprar tudo na vendinha aqui do negócio, e eu ia me endividando, né? Então, é isso. A CPI está trazendo histórias fortes e que deixam o MST, mesmo para quem não presta atenção no movimento há tempos, sob uma luz muito ruim. Cadê João Pedro Stedley, aquele que o Lula levou para a viagem na China, que sempre contemplou, sempre afagou, sempre agradou? A ex-militante Vanusa Souza, que participou de um acampamento do MST no sul da Bahia, afirmou que nunca teve liberdade de votar fora do PT. Isso é democracia, senhoras e senhores? Não são os autoproclamados democratas? Aqueles que supostamente deveriam defender a pluralidade, a escolha individual do eleitor, seja em quem ele acreditar que é o melhor, seja para ele, para o país. Não são eles. Fizeram campanha com toda essa bandeira, então vamos acompanhar. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui acreditam nos seus colegas. Mas todo mundo erra, todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros, porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, ou você vota, ou você perde a terra. Eu fui para a rua durante anos e anos. Eu só não fui nessa última política agora por causa do que fizeram comigo. Anos e anos fazer campanha para Valmir Assunção. Nunca bebi uma água do bolso de Valmir Assunção. Eu nunca bebi. Eu estou aqui para dizer que esse movimento no extremo sul da Bahia age criminalmente quando alguém diz não para eles. Cadê as feministas? Elas não estão indignadas com um relato de uma mulher, um relato sobre episódios seríssimos, graves, que eu já estou vendo aqui gente dizendo que são acusações infundadas. Ora, uma mulher humilde, simples, fazendo acusações infundadas, ela está dando testemunhos sobre os métodos usados pelo MST. Esse grupo que tem um monte de porta-vozes no mercado da comunicação, um monte de advogados desses que ganham uma fortuna defendendo político que é cliente, que ficam passando pano para toda a sujeirada, que ficam aí ganhando microfone porque são aliados, são parentes, são do grupinho que está no poder. Muita gente bota esse pessoal aí para falar, para ter a voz do governo no programa. E cadê a voz nessas emissoras? Cadê a voz da Vanusa Souza? Cadê a voz da Noêmia? Então, a gente vê muita hipocrisia no campo da esquerda, porque eles não conseguem agir conforme o discurso, conforme aquilo que eles pregam. Algo a acrescentar, Graham? Eu queria lembrar do depoimento que o Zé Rainha deu para a CPI, que a gente transmitiu aqui, e chega um momento lá em que ele fala, olha, eu tive os meus entendimentos com o MST, fui lá e fundei o meu próprio movimento, mas eu vou levar para o túmulo as razões ao invés de falar. Boa, bem lembrado. Né? Esse é o comportamento do crente, do militante, daquele que põe
o movimento, ou o partido, ou o grupo, acima de qualquer outra coisa, da verdade, da própria vida, né, do interesse daqueles que estão à sua volta. Na máfia tem um nome, chama omertá. Omertá. É o pacto de silêncio. Essas pessoas, eu não sei se tem exagero, né? Mas evidentemente você vê que são pessoas que, como disse ela, eu acreditei por anos, e de repente cai a ficha que, olha, eu estou sendo manipulada, minha família foi manipulada, meus vizinhos foram manipulados, cai a ficha que viver para ser, eu vou usar a expressão, não gosto da expressão, é um clichê, mas massa de manobra dos outros é indigno para você mesmo, e é injusto para aqueles que estão ali no seu entorno. Então, eu acho admiráveis essas pessoas que, com muito a perder, pelo jeito, vêm a público e falam, né? Em vez do Zé Rainha, que, para defender o que quase certamente é indefensável, né, resolve manter o silêncio. Parabéns para esses caras que falam, né? Eu acho que tem que se dar, sim, um crédito de confiança para essas pessoas. Porque elas, assim, põe minha mão no fogo, eu acho que elas têm muito mais a perder do que o Zé Rainha, que está lá escondendo os malfeitos, provavelmente, dele e do grupo de que ele fazia parte, né? Lógico, é um ato de coragem denunciar a sujeira dentro de um grupo que tem determinados métodos de seita, como a gente vê. A intimidação é muito grande, o pavor é muito grande. E cadê aquelas feministas? Cadê aquelas pessoas que, em determinados casos, até corretamente, dizem que é preciso criar todo um conforto para a mulher que quer denunciar abusos, etc. Perfeitamente. Nós fazemos aqui todas as campanhas para que as mulheres denunciem violência doméstica, denunciem estupro, para que o Estado dê o conforto que elas precisam, para elas não ficarem à mercê dos seus agressores, uma vez que falam, aí depois se descobre, depois elas são retaliadas. Você precisa criar toda uma atmosfera em que elas se sintam à vontade e protegidas para que elas possam falar. E essas mulheres estão se colocando em risco, elas sabem que elas podem ser retaliadas trazendo esse tipo de informação à tona, e cadê todo aquele pessoal de esquerda, defensor do MST, para proteger, para blindar, para pregar que essas mulheres sejam ouvidas, para repercutir, para, pelo menos, tentar eliminar os métodos abusivos e opressivos usados pelo movimento, para tentar responsabilizar e punir, eventualmente, integrantes, já que eles têm horror a culpar o movimento inteiro, mas você não vê nada. Nas redes sociais está lá tudo falando sobre o bolsonarismo. As emissoras do regime aí estão todas falando 100% sobre o bolsonarismo. Aqui a gente fala. Nós fizemos aqui toda a primeira parte do programa hoje, porque foi alvo de prisão o Silvinei. E agora a gente está falando sobre a CPI do MST, é assim aqui, a gente fala de todo mundo. Agora, você vê aí todo um viés de gente que não consegue agir de maneira coerente com aquilo que diz, com aquilo que prega. Aqui a gente busca diariamente a coerência e expor e desmascarar aqueles que não são. E em nota, o MST diz que as denúncias não são comprovadas, classificando como acusações infundadas, que além de evidenciarem um ataque sistemático à luta pela terra naquela comissão, também trazem à tona a articulação do bolsonarismo em áreas rurais. Você vê que são alegações absolutamente rasteiras, Graeb. Genéricas. Né? Genéricas, não entra no caso específico, que é um método. É igual o Lula falando, inventaram uma mentira e tal, ele vai falar que ele frequentou 111 vezes um sítio, que tinha nome do neto no pedalinho, que tinha barco encomendado para ser entregue naquela propriedade com o nome dele, da Marisa Letícia, que foi customizado por empreiteiras que
coincidentemente, estavam envolvidas no Petrolão, o maior escândalo de perpetuação no poder por meio da corrupção ocorrido durante os governos do PT. Ele vai entrar nesse tipo de nuance, nesses pormenores, dizendo aqui, ironicamente, falar em Odebrecht, falar em OAS? Não. Ele quer o quê? Desviar todo o foco para Lava Jato, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, etc. Isso é um trabalho de manipulação de massa. E da mesma forma, essas notinhas genéricas do MST. É para fazer olhar para o outro lado. Nós estamos sendo perseguidos por uma comissão bolsonarista. Não são bolsonaristas que estão falando. São pessoas que tiveram um testemunho direto. Existe isso na realidade. O mundo não se divide entre lulismo e bolsonarismo. Vocês formam uma comissão para trazer as pessoas que têm o que contar por aquilo que elas viveram. Então aí, as mulheres emocionadas fazendo o relato dos abusos que ela e seus familiares sofreram. Que silêncio bastante ilustrativo no campo da esquerda. Então é isso, né? A gente tem outras pautas aqui, mas a gente vai aguardar novos desdobramentos, porque o programa já se estendeu, hoje foi muito rico. Mas para fechar, vamos ver, porque acho que resume tudo que a gente falou hoje, outra parte que eu puxei aqui, porque essa não poderia faltar, do depoimento da Vanusa na CPI do MST. Pode soltar. Os tipos de roupa que me arrancaram da minha casa às 1h30 da manhã, com a minha filha de 4 anos, que hoje está com graves problemas psicológicos. Meu filho, de 20 anos, que na época tinha 18, que não tem vontade nem de sair de casa. Porque quando ele chegou no acampamento, ele tinha 5 anos. E ele perdeu tudo. Sua segurança, sua convivência com sua comunidade, com aqueles que dizia que protegia. Eu vou mostrar a roupa com qual eu tive direito em 15 anos de desocupar o assentamento, como eles dizem. Essa foi a camisola que eu dormia. Essa foi a camisola que a minha filha dormia. Eu tenho uma filha hoje com doença psicológica apavorante. E vocês dizem que faz movimento social. Meu filho saiu com essa cueca. Eu não guardei isso aqui de troféu, não. Eu guardei porque todo dia eu ajoelhava pedindo justiça para mostrar para a sociedade de que forma o movimento age, para dizer que faz reforma agrária. É isso que precisa ser mudado. Olhem para o depoente, pelo menos. Eu quero que a direção do MST chegue aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo. Silêncio, silêncio. Que eu não atuei, que eu não fiz movimento, que eu não existia dentro do assentamento. Que nem Evanildo deu uma entrevista na rádio, que eu era uma bolsonarista. Por sorte ou azar de Bolsonaro, eu nunca votei nele. Ele nunca teve o meu voto. Agora, Valmir teve meu voto desde o primeiro mandato. Desde o primeiro. Você nunca me representou. E foi por isso que eu fui lutar pelo documento da terra. Porque você nunca me representou. Tá aí, mostrando o método do MST, mostrando como ela é associada ao bolsonarismo a partir do momento em que apontou a sujeira do movimento, que ela critica, ela critica aqueles que ainda chamam de movimento social em determinado momento, e ela desafia, quero que a direção do MST chegue aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo. Quer dizer, ela já se antecipa àqueles expedientes comuns nesse campo de militância da esquerda.